Olá, muito boa noite a você que está aí acompanhando o nosso Dia da Palavra. Obrigado por permitir na sua igreja doméstica que a igreja possa entrar em sua casa para levar a Palavra de Deus, ou seja, a fonte inspiradora para a nossa vida. Estamos começando o mês de outubro e a igreja inteira se alegra porque é um mês chamado missionário, ou seja, a CNBB quis que fosse dessa forma. Então, no Brasil, nós celebramos esta grande missionariedade, ou seja, as pessoas que voltam-se para a sua vocação, ou seja, pelo batismo. Nós somos convidados a sermos essas pessoas protagonistas de uma evangelização, ou seja, cada pessoa assumir e ser esse grande missionário. E por conta disso, estamos então vivenciando os profetas, né? E cada mês a igreja nos convida a fazermos uma reflexão sobre aquela pessoa que ouviu a voz de Deus, colocou essa voz em prática e por conta disso, é claro, muitas outras pessoas conseguiram conhecer o nosso Deus. E é então o Dia da Palavra, o livro que você tem em sua casa, com a sua família e que acompanha. E que nesse mês de outubro vamos estudar sobre Amós, do capítulo 9, versículos do 11 até o 25. Antes, porém, eu quero ressaltar a importância de nós buscarmos a Deus todos os dias. E eu tenho aqui o salmo que nós rezávamos ontem, quarta-feira, encerrando o mês de setembro, rezávamos o Salmo 76, que ele fala dessa forma: Quero clamar ao Senhor Deus em alta voz. Em alta voz clamo a Deus, que Ele me ouça. No meu dia de aflição, eu busco o Senhor. Sem me cansar, ergo de noite as minhas mãos e minha alma não se deixa consolar. Quando me lembro do Senhor, solto gemidos, e ao recordá-lo, minha alma desfalece. Não me deixastes, ó meu Deus, fechar os olhos, e perturbado, já nem posso mais falar. Eu reflito sobre os tempos de outrora, e dos anos que passaram eu me recordo. Meu coração fica a pensar durante a noite, e de tanto meditar, eu me pergunto: será que Deus vai rejeitar-nos para sempre? E nunca mais nos há de dar o seu favor? Por acaso o seu amor foi esgotado? A sua promessa, afinal, terá falhado? Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que é esta a minha dor. A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Mas, recordando os grandes feitos do passado, vossos prodígios eu relembro, ó Senhor. Eu medito sobre todas as vossas maravilhas e sobre as obras grandiosas que pudestes fazer para todos nós. São tantos, ó Senhor, vossos caminhos. Haverá Deus que se compare ao nosso Deus? Sois o Deus que operastes maravilhas. Vosso poder manifestastes entre os povos. Com vosso braço redimistes vosso povo e os filhos de Jacó e de José. Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram, elas tremeram e os abismos também se agitaram. E as nuvens derramaram suas águas. A tempestade fez ouvir a sua voz. Por todo lado se espalharam vossas flechas. Ribombou a vossa voz entre os trovões, vossos raios toda a terra iluminaram. A terra inteira estremeceu e se abalou. Abriu-se em pleno mar vermelho o vosso caminho, e a vossa estrada pelas águas mais profundas. Mas ninguém viu os sinais dos vossos passos. Como um rebanho conduzistes vosso povo e o guiastes por Moisés e Abraão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É com este salmo então, que eu vou dar abertura ao profeta de hoje, Amós. Esse salmo retrata duas realidades, né, como veremos hoje também no Dia da Palavra. A primeira realidade, pessoas que pensavam que estavam abandonadas por Deus. Alguém veio, alguém tirou tudo o que as pessoas tinham e depois ficaram com toda aquela riqueza, com as suas terras, suas vinhas, enfim. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas clamaram a Deus e o profeta Amós chegou até eles, ou seja, a voz de Deus chegou até essas pessoas. E qual que é a promessa do profeta? Deus vai restaurar todas as coisas. Então você percebeu que até a metade desse salmo, as pessoas estavam perguntando: quem é esse Deus? Por acaso Deus mudou?
A mão dele parece que não é a mesma, ou seja, o trabalho dele conosco mudou bastante, não vem mais ao nosso encontro, quando na verdade depois eles tomam consciência que Deus ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como estar fora de Deus. Não tem como eu pensar que eu estou num lugar isolado. E então eles reconhecem que Deus realmente está agindo, aí coloca toda a comparação da natureza, por exemplo, quando cita os trovões, que como se Deus falando, que ninguém segura, Deus passa pelo mar, ninguém vê os seus passos, mas ali está a sua atuação. Portanto, irmãos e irmãs, na comparação do Salmo com o que iremos ler daqui a pouquinho sobre o profeta, nós veremos que Deus ele continua agindo na vida daqueles que buscam Ele no seu dia a dia. E claro, é essa proposta que Deus tem para nós através do dia da palavra de hoje. Deus continua agindo no seu coração. Deus continua agindo na sua família. Deus continua agindo em seus projetos. Então, que Deus nos abençoe e que esse dia da palavra seja realmente uma grande bênção para a sua igreja doméstica, para a nossa arquidiocese e, claro, ficará gravado aí por muitos e muitos anos. Então, que você possa buscar e repartir também essa informação para que muitos outros busquem esse maior conhecimento do nosso Deus. Você está na sua casa com a sua igreja doméstica e a Bíblia com certeza está em suas mãos. Portanto, abrindo, nós vamos ver que Deus tem algo a nos falar através desse dia, que é, claro, pela leitura. Amós, do capítulo 9, versículos do 11 ao 25, e através dessa leitura, Deus vai espalhar e vai mostrar o seu amor a todos nós, que nos fala dessa forma. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e a construirei como nos dias antigos, para que tomem posse do resto de Edom e de todas as nações, sobre as quais é invocado o meu nome, oráculo do Senhor, o que realiza isto. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, nos quais quem ara alcançará o que colhe, a quem pisa uvas, o que lança a semente. As montanhas destilarão mosto e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Construirão cidades antes desoladas e as habitarão. Plantarão videiras e beberão seus vinhos. Cultivarão jardins e comerão seus frutos. Eu os plantarei na terra, e não mais sereis arrancados de sua terra que lhes dei dado, pois isso diz o Senhor, o teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, eu creio que um momento para compreendermos essa mensagem é nós nos situarmos um pouco no tempo. Algo é você pensar, por exemplo, na comunicação hoje, 2020. Celular, WhatsApp, mensagens instantâneas, troca de vídeos, enfim. Outra coisa é você pensar, por exemplo, nessa mesma maneira de se comunicar em 1990, ou seja, na década de 90. Muitas coisas mudaram, é claro, né? Ou seja, estava no comecinho, estava ali chegando as primeiras maneiras novas da comunicação. Portanto, para compreendermos também a palavra de Deus, temos que nos colocar nesse mesmo espaço em relação ao tempo. Então, nós vamos voltar mais ou menos 7 séculos antes de Cristo, para compreendermos o que o profeta ele quer passar para a comunidade. Então, não podemos ver essa leitura, por exemplo, de hoje, com o olhar que nós temos hoje, 2020, de forma alguma. Não compreenderíamos, jamais. Então temos que voltar todo esse tempo para vermos como que eram, por exemplo, as pessoas daquele tempo, como que elas trabalhavam a dimensão de buscar a Deus, como que elas estavam posicionadas geograficamente, e tudo isso vai nos impulsionar para compreendermos esse ir de Deus até o meio das pessoas. Lembrando que o profeta é sempre esta seta que vai indicar, vai orientar as pessoas a procurarem Deus. Portanto, eu creio que 3 perguntas são fundamentais para nós compreendermos o que Deus quer passar para nós através do profeta. A primeira é esta: quem é a pessoa do profeta?
É aquele homem que Deus escolheu e que se deixou ser escolhido também, porque nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, de deixar Deus trabalhar em nossa vida. Portanto, rapidamente nas 3 perguntas, só para nos contextualizarmos, quem é a pessoa do profeta? É um homem que se deixou ser amado por Deus, ser guiado por Deus, para levar a mensagem dele àqueles que Deus pediu, confiou a uma comunidade. Depois, qual a sua missão? Tornar as pessoas diferentes. Anunciar uma boa nova, anunciar uma salvação. Esta é a missão do profeta. É denunciar aquilo que vem fazer mal e anunciar o que está para chegar, que vai fazer bem para aquelas pessoas. E depois, o que aprendemos com ele? Aprendemos que existe um Deus que olha por todos nós. E por mais difícil que nós estejamos passando por situações, esse Deus está também no meio dessa situação. Como disse agora há pouco, Ele é onipresente, Ele não está fora de nenhuma realidade humana. A música, aliás, o Salmo que nos fala, sonda-me, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Essa música retrata claramente esta união da criatura com o Criador e, claro, e vice-versa. Então, nunca estamos sozinhos. Então, o que aprendemos com o profeta? Que Deus está sempre conosco. E está, claro, para nos ajudar, para nos levantar em um caminho salvífico. Portanto, irmãos e irmãs, nós temos o contexto de hoje, como você pode perceber, tanto na leitura primeira do Salmo, que é uma oração, como também no texto que é proposto, nós temos o quê? Um contexto de dor e sofrimento. A dor e o sofrimento, mas também, claro, ele vem exatamente para contrapor essas duas palavras, trazendo a alegria para nós. Portanto, o texto nos fala de uma vinha. Alguém tinha essa vinha, alguém plantou, alguém cuidou. No entanto, vieram os inimigos e tiraram esta vinha. Vieram em número maior, é claro, e tiraram toda essa vinha daquelas pessoas que estavam cultivando, cuidando. Era o seu sustento, era o seu ganha-pão. E para bem sabermos, culturalmente falando, naquele tempo todas as cidades, ou a maioria pelo menos, elas tinham um muro ao seu redor. Era o forte, a fortaleza, e toda a entrada da cidade e saída era por um portão. Então era muito comum as pessoas fazerem essa vigília, essa escala, e cada um ficava cuidando a noite, o dia, a semana, enfim, tinha essa escala, e quando algum inimigo se aproximava, claro, a cidade sempre no alto, podem ver em toda a história bíblica, para quê? Para observar alguém que pudesse se aproximar. Então essa vinha era bem cuidada, era bem zelada, mas o inimigo forte veio e tirou toda esta questão de segurança que essa comunidade estava colocando para proteger a vinha. E ali então houve a guerra, eles perderam, não tinham mais esta esperança, e aqui vai entrar então o papel principal do profeta. É quando alguém perde a esperança, ou seja, quando uma comunidade perde a esperança, eis que o profeta vem exatamente para consolidar um sentido novo para aquela perca. É para dizer assim, olha, perdemos essa guerra, perdemos essa batalha, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco. Então vem a dimensão de que as pessoas começam a voltar um pouco para verem o que aconteceu. Você deve ter assistido, ou se não assistiu, procure ver depois, em família inclusive, um filme bem interessante, apesar que é um desenho, mas desenho sempre nos mostra um lado muito cultural para a vida, aquele filme chamado Vida de Inseto. E na preparação desta palestra, eu me deparei com a cena que eu vi naquele filme. Os insetos trabalhando, as formigas trabalhando bastante, semanas e semanas, semanas e mais semanas, e claro, guardando a sua comida. E no tempo que estava tudo guardado, que ia começar, por exemplo, a chuva ou o frio, vieram quem? Os gafanhotos. Eles vieram todos, ameaçaram as formigas e levaram toda a comida que elas tinham guardado. E disseram ainda, olha, guardem mais, aliás, preparem mais, porque voltaremos numa próxima oportunidade. Ou seja, quando essa comida acabar. Então, assim, nós conseguimos ver também essa mesma dimensão que Amós nos mostra hoje. As pessoas cultivavam, guardavam, no entanto, depois de um certo tempo, alguém veio, colheu,
aquilo que deveria ser da comunidade. Mas o profeta, ele traz a esperança, ele traz a vida novamente. E ele chega nesse contexto de perca. E diz o que para as pessoas? Olha, aqueles que eram tidos como resto, aqueles que foram desprezados, Deus vem exatamente para dizer: eu quero te reerguer. Eu quero fazer uma caminhada com você. Eu creio e eu acredito firmemente que você pode recomeçar se você confiar em mim, nas minhas promessas e propostas, nós podemos reconstruir tudo isto novamente. E assim aconteceu. Deus enviou Amós, o homem que sempre está ligado ao sofrimento, a esse desprezo, a um abandono, mas para dizer o quê? Este homem que vocês acham que por seus sentimentos é alguém muito fraco, eu o torno muito forte. Para que ele estando em vosso meio, vocês sejam fortes também. E assim, irmãos e irmãs, nasce esta junção da caridade de Deus que vê o sofrimento do homem, ver essa falta de esperança no homem e diz: eu quero reconstruir a sua vida também. E o importante disso, irmãos e irmãs, não é somente nós pensarmos na reconstrução da vinha, por exemplo, ou na reconstrução da casa, ou da cidade. Não. Claro que isso é primordial em relação ao nosso estar nessa vida terrena. É o nosso habitat, ou seja, é a nossa maneira de estar ali no nosso dia a dia. Mas o que Deus quer, primeiramente, é o quê? Restaurar o templo, nosso corpo. Imaginemos uma pessoa que não tem esperança alguma em nada. Ela entra em crise, entra em depressão muito rapidamente. Então Deus, ele quer o quê? Dizer: olha, apesar do sofrimento, apesar desse abandono por parte dos homens, eu sou essa coluna firme para você. Eu quero e acredito que você é capaz sim de recomeçar. Então Deus, ele quer o quê? Restaurar a vida. Esta é a contraposição quando nós colocamos essa leitura como uma forma de oração. Deus, ele não está preocupado com o templo em si, ou seja, com a vinha em si. Isso é o dia a dia deles, é claro. É importante, muito. Mas a preocupação de Deus em enviar a sua voz pelo profeta é essa: olha, eu quero recuperar a vida. Eu quero dar um sentido para vocês retomarem, terem consciência que não estão abandonados. Que esta desolação, que essa tristeza, que essa invasão, ela é passageira, ela está no plano humano, mas a minha ternura, o meu amor é para sempre. E aqui, irmãos e irmãs, vai entrar a misericórdia de Deus. Guarde bem essa palavra, a misericórdia. Deus, por muitos momentos na história, ele deixou bem claro para todas as pessoas: eu não quero sacrifício, eu não quero gorduras queimando como sacrifício, eu quero o quê? Apenas um coração arrependido. Alguém que reconhece a sua vida, reconhece os seus erros e diz: Deus, eu sou essa pessoa miserável no campo do pecado, mas eu tenho essa graça no campo da vida. Esse chamado é uma graça, e essa graça supera todo e qualquer pecado, erro que eu tenha cometido. Então, Senhor, eu te dou as mãos para que possamos caminhar juntos. Eu tenho certeza que a partir desse pedido, desta entrega sua para Deus, Ele jamais abandonará as suas mãos, ou seja, a sua vida. Aqui eu me recordo também, nessa mesma ligação, daquele poema Pegadas na Areia, que segue essa mesma perspectiva. Alguém reclamando de tudo da vida, ele vendo toda a sua estrutura de vida humana, passando como se uma espécie de filme, e ele começa a reclamar, porque ele percebe que na hora da dor, ele estava caminhando na praia e via apenas um par de passos. Como quem diz: eu estou sozinho. Claro, viu toda essa situação e foi reclamar com Deus. Deus, eu confiei tanto em Ti e na hora da minha dor eu percebi que eu estava sozinho, porque não tinham 2 pares de passos na areia. E Deus fala o que para ele? Exatamente, meu filho, apenas um passo de par, porque era o meu, não era o teu. Aqueles passos vistos na areia, eu estava te carregando nos braços, no ombro, no colo, enfim, eu estava te dando suporte, te dando apoio.
Então, irmãos e irmãs, é aqui que entra a misericórdia de Deus também. A misericórdia de Deus, ela entra em vários momentos de nossa vida. Nossa vida tem essa caminhada, um momento triste, um momento de alegria, aliás, um momento de dor, mas Deus está sempre. Basta que nós possamos procurá-lo e ali está Ele, de mãos dadas, levantando-nos em todas as nossas situações. Portanto, o profeta vem nos falar sobre isso, a esperança de nós não desanimarmos, apesar de tanto sofrimento que muitas vezes a vida coloca para nós. Portanto, esse resto que trata um pouco o livro de hoje, o livro do Dia da Palavra, esse resto é o quê? São todas as pessoas que muitas vezes se sentem desprezadas, mas por outras pessoas. E Deus, Ele faz essa junção daquilo que muitos chamam de resto e faz uma grande estrutura espiritual. Vejamos, por exemplo, alguns momentos na Bíblia onde Deus, utilizando-se desse tal de resto, que muitos usam, Ele fez grandes maravilhas. Lembrando que Deus, Ele tem essa, vou dizer assim uma palavra agora, uma frase aliás, Ele tem esse doutorado, de transformar tudo aquilo que muitos deixam de lado em grandes momentos da vida, em grandes pessoas, em grandes oportunidades. Portanto, aqui nós vemos claramente, por exemplo, quando o povo estava sendo escravos no Egito. Era aquele resto. Não tinha esperança, não tinha nada que pudesse dizer, temos um Deus que olha por nós, mas aquele resto desprezado que servia apenas para trabalhos forçados, eis que Deus vai dar para eles o quê? Uma libertação. Portanto, todos puderam experimentar, olha, mais uma vez, a misericórdia de Deus. Todos puderam ter a experiência do que é ser levado nas mãos de Deus no decorrer da sua vida. Temos também outra dimensão na Terra Prometida que traz, essa travessia toda, essa libertação toda. Eles chegaram, almejaram, buscaram, conseguiram essa Terra Prometida. E ali, como diz a própria palavra, terra onde corre leite e mel, ou seja, o sinônimo da fartura. O sinônimo daquele Deus que veio e deu tudo para aquelas pessoas. Olhamos também o maná do deserto, aquele povo um tanto abandonado, um tanto desprezado, naquela caminhada árdua, muitas vezes crendo, outras vezes não crendo mais, pela falta de alguma coisa, mas Deus todos os dias lhes dava o pão. E claro que esse pão já era também simbólico em relação a fazer uma contrapartida quando ele fala: vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, mas eu vos dou o pão da vida eterna. Ou seja, estava contrapondo o maná, que é um pão que sacia um momentinho apenas, com o próprio corpo de Cristo que sacia por toda a eternidade. Assim como a água também da samaritana. Olha, eu venho aqui todos os dias buscar esta água, mas eu tenho uma água que sacia para sempre. E se você tomar dela, nunca mais terá que voltar aqui para tomar água. Ou seja, irmãos e irmãs, essa alegria de Deus que sacia toda a nossa existência. Portanto, aquilo que é resto para muitas pessoas, Deus se apropria e torna então grandes pessoas, grandes momentos na história da humanidade. Nós temos, por exemplo, também outra dimensão muito importante para vermos a questão desse resto, entre aspas, que o profeta trabalha tanto hoje, os próprios apóstolos. Quem eram eles? Se observarmos a história de cada um deles, na maioria eram pessoas desprezadas pela sociedade. Mas olhemos, por exemplo, o próprio Pedro, grande coluna da igreja. Alguém que era tido como rude por parte da sociedade, que era desprezado, e Deus se apropriou destas pessoas para torná-las grandes. Ou seja, Deus usou, olha mais uma vez, da sua misericórdia para com aquele homem tido como o resto da sociedade e tornou ele coluna, pedra angular, o Evangelho inclusive, tornou uma pedra angular, ou seja, algo essencial. Lembremos-nos, a pedra angular é o quê? Quando ele se refere a isso. Voltemos à história, às construções romanas, sempre nesse formato arredondado que chamamos de abóbodas. E na abóboda, o principal é esta pedra chamada angular. Por quê? Quando tem essa curvatura,
Então, o que vai segurar toda essa estrutura é o quê? É a pedra que é colocada naquele meio que faz o fechamento da abóboda. Ali está todo o segredo. E Jesus é esta pedra angular que os construtores rejeitaram. Vejam também, até Jesus entrou nessa questão de ser um resto para a sociedade. Foi rejeitado, deixado de lado, não serve, não presta, é um falso profeta. Vem dizer que é o próprio Deus. Mas Deus o tornou essa pedra angular, alguém essencial para a vida das pessoas. Temos também outros exemplos. O próprio Zaqueu. O que ele trouxe para nós? Esse motivo de conversão. Olha, eu conheci esse Jesus e agora eu sei que ele é alguém totalmente diferente daquilo que me falaram. Eu quero conhecê-lo. Eu quero tomar posse desta graça que Deus traz para nós. E ele promete deixar todos os seus bens terrenos, que não servem para nada, em relação à busca espiritual, e dizer: Senhor, eu sou, aliás, eu serei capaz de deixar tudo, retribuir aquilo que eu peguei das pessoas em vezes maiores, mas eu quero te seguir. Entra na minha casa. E então, quando esse convite é feito, ou seja, ele abraçou mesmo essa caminhada com Jesus. Jesus vai até a sua casa, eles ali conversam, eles ali almoçam, enfim, eles fazem convivência. Então, aquele que também era desprezado já não é mais. Aquele que era tido como um resto pela sua profissão já não é mais um resto também. E também um grande exemplo que chama muita atenção, a prostituta. Esta olha para a sociedade e fala para si mesma: não tenho nada mais. Não tenho a casa, não tenho esposo, não tenho honra, não tenho dignidade. O que me resta? E para essa pessoa vem a resposta: me resta eu, o próprio Jesus. Eu estou contigo. Este resto também pela sociedade que está desprezado, agora eu te acolho. Estás comigo. Portanto, Jesus também estendeu a mão para aquela que era tido como resto para a sociedade, a prostituta. Portanto, tornou dela o quê? Uma grande mulher. Temos também Moisés, como disse agora há pouco, mas agora expandiu um pouco mais em relação à sua caminhada. Moisés tinha essa visão que ele era um resto, que ele mesmo não servia para nada. Temos as desculpas: Senhor, eu sou baixinho, eu sou gago, eu não sei falar em público, enfim, coisas parecidas, ou seja, apenas desculpas. Mas Deus esperou o tempo para chamá-lo realmente, porque sabia do seu coração, sabia que era um homem com capacidade de conversão, assim como nós também somos. Então esperou até o dia que Moisés ele percebeu, e mais importante que perceber, ele sentiu a presença de Deus naquela sarça ardente. E não é à toa que ele então ajoelhou-se, tirou as sandálias, e a célebre frase que diz: tire as sandálias, porque a terra em que estás pisando é uma terra santa. Ou seja, traduzindo isso tudo é o quê? Você está entrando na igreja, uma nova dimensão, uma nova caminhada. E assim Moisés tornou-se de resto da sociedade, ou por ele mesmo, que ele se autodesprezava, tornou-se essa pedra angular também na travessia desse deserto, dando esperança para as pessoas. Então veja, irmãos e irmãs, como que o profeta Amós ele traz para nós uma grande carga de nós nos voltarmos para Deus. Apenas em sabermos que ele tem essa finalidade: nos reunir novamente na casa de Deus, nos colocar novamente na caminhada desse nosso Deus. E é isso que nós esperamos, claro, buscando sempre o quê? Esse conhecer Deus para melhor nos aproximarmos dele. Portanto, irmãos e irmãs, quando falamos desse resto, agora passando para o dia de hoje, nós somos esse resto da nossa própria concupiscência. Ou seja, quando buscamos o pecado, nós somos esse resto, mas, veja que sempre que tem um mas, nós temos uma reviravolta. Mas esse resto que não busca colocar em prática somente a sua concupiscência, mas o quê? A salvação através da crença em Deus. Ou seja, pelo pecado, nós podemos chegar até Deus. Alguns podem pensar: mas isso não seria um incentivo? Claro que não.
Isso seria o quê? Qual seria uma palavra-chave para nós colocarmos nesse sentido? Quando nós nos desprezamos, ao invés de ficarmos buscando sempre esse caminho errado, podemos voltar para Deus. O que não podemos, é claro, é tornar isso um grande vício. Mas quando eu peco, ou seja, quando eu me afasto de Deus, eu sei que naquele momento eu já posso ir atrás dele e assim mudar a minha vida. Aí vai o conselho de Jesus: vás e não peques mais. Portanto, continue a sua caminhada, mas não busque permanecer neste erro. Portanto, irmãos e irmãs, por conta dos nossos pecados, nossa fragilidade humana, nós podemos chegar até o nosso Salvador. Lembrando, o próprio Jesus falou: eu vim para os que estão doentes, eu vim para curá-los. Eu não vim para que tornem-se independentes da minha absolvição, não, para dizer que eu tenho essa misericórdia e que o meu coração se entristece quando o pecado está pairando ou está prevalecendo na vida das pessoas. É por isso que eu me ponho à disposição para perdoar todos os erros. Eu me ponho à disposição para que aqueles que se acham restos da sociedade, eles podem achar em mim esta grande oportunidade de buscar novamente, de reencontrar o caminho da salvação. E aqui, irmãos e irmãs, nós colocamos então o grande sacramento da confissão. Olha só, 7 séculos mais ou menos antes de Cristo, Deus fala por um homem, Amós. Ele vem até a sua comunidade, fala para aquela comunidade e transmite para nós até hoje, para chegarmos em 2020, num grande sacramento, a busca da confissão. E é isso que Deus espera de todos nós. Buscar a confissão é essa reconciliação. Buscar a confissão é esse dizer: Deus, eu quero caminhar contigo, apesar de muitas vezes já ter fracassado em meus projetos espirituais, mas eu não quero permanecer no erro, eu quero recomeçar. Então é muito importante, irmãos, nós buscarmos sempre essa reconciliação com Deus e, claro, se dá pelo sacramento da confissão. Nós temos então, como último momento para o nosso dia da palavra, eu trouxe aqui a dimensão de um homem que ele soube ouvir Deus e Deus teve compaixão imensamente dele e por conta dele teve compaixão de outras pessoas também. É o livro de Jó, que inclusive eu acabei de ler, foi minha proposta para o mês de setembro, ler um livro da Bíblia, e eu escolhi então o livro de Jó. E eu trouxe essa reflexão para enriquecer mais o nosso dia da palavra, que está então em Jó, no capítulo 42, aliás, só que no capítulo ele vai até o versículo 6, depois tem um momento que chama-se epílogo, e é esse momento que eu vou ler para vocês, do 7 até o versículo 11, que nos fala: tendo acabado de falar com Jó, o Senhor dirigiu-se a Elifaz de Temã, dizendo: estou indignado contra ti e os teus 2 amigos, porque não falastes corretamente de mim, como fez o meu servo. Tomai, pois, 7 novilhas e 7 carneiros e dirigi-vos ao meu servo Jó. Oferecei-os em holocausto, e Jó, meu servo, intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos tratarei como merece a vossa insensatez. Pois não falastes corretamente de mim como o meu servo Jó. Elifaz de Temã, Baaldade, Suaze, Sofade e Naamate fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor atendeu às orações vindas de Jó. Então, o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este intercedeu por seus amigos. Restituiu todos os seus bens, o dobro do que havia antes. Vieram então visitá-los todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, os antigos conhecidos. Comeram com ele em sua casa, consolaram-no e o confortaram pela desgraça que o Senhor lhe tinha enviado, a cada qual ofereceu-lhe uma moeda de prata e também um brinco de ouro. Então esse epílogo nos mostra o que, irmãos e irmãs? Como bem sabemos, no livro de Jó, Deus pediu para os 3 amigos falarem dele para Jó, e eles disseram totalmente o contrário, fizeram outra versão. Mesmo assim, Jó não desistiu de Deus, mas Deus agora disse para eles: olha, Jó, pela sua intercessão, pelo seu momento de estar comigo, eu vou retirar
o mal que havia prometido aos seus amigos. E vou redobrar tudo aquilo que você tinha pela sua confiança em minha pessoa. Portanto, irmãos e irmãs, vamos buscar isso no nosso dia a dia. Agora você, com a sua igreja doméstica, com a sua família, você pode claramente fazer esse dia da palavra dar muitos frutos na sua vida. Primeiro, pela confiança em Deus. Segundo, por unir a sua família e colocar isso como uma meta. Vamos confiar na intervenção de Deus em nossos planos. Não tenha dúvida. Deus, assim como tratou tantas pessoas na história inteira, tratou muito bem porque foram ao seu encontro. Se você for ao encontro dele de coração aberto, de mente aberta, ele jamais te abandonará e abrirá para ti mares e mares de alegria para a sua família, para todos os seus projetos, sejam eles pessoais ou familiares. Portanto, que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora, enquanto Mãe, nos auxilie com também a ajuda do Espírito Santo, que guia-nos no caminho da santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado por estar conosco no Dia da Palavra, buscando cada vez mais colocar Deus na sua vida. E claro, que esse mês de outubro abra para você também a chance, a oportunidade de buscar conhecer um pouco mais a Palavra de Deus. Ou seja, escolha novamente um livro, qualquer um, em sua família, escolha o porquê desse livro ou peça alguma orientação de qual livro escolher e coloque ele em prática, lendo um capítulo por dia e a partir daí, claro, a sua riqueza espiritual vai aumentar muito na sua vida pessoal e na sua vida familiar. Um grande abraço, fica com Deus e até o mês de novembro, com a bênção do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.